Vamos dar prosseguimento à jornada de hoje. Segunda parte. Nós estávamos falando sobre curas religiosas. Para quem está sintonizando a vibe mundial nesse momento, nós estamos aqui falando, celebrando saúde. Eu tenho uma formação médica, sou o Dr. Rui Mercúrio. Entende? Estamos desenvolvendo jornadas através da vibe mundial sobre todos os possíveis e incríveis mecanismos que o ser humano tem à sua disposição em busca de resolver, restituir a sua saúde, uma vez perdida por conta de uma doença mais simples ou muito mais grave. Entendeu? Tudo que é possível, entende? Tudo que é possível. Nós estamos celebrando todos os mecanismos e as ferramentas de cura de todos os modos. Falamos sobre curas médicas, falamos sobre curas mentais e estamos falando agora sobre curas religiosas. Então vou dar uma sequência a esse tema sobre curas religiosas. Vejam vocês. Religião não cura nada. Veja, a religião é uma construção humana, tá? E como que a religião faz acontecer curas religiosas, se a religião não cura? Não, a religião, o que ela faz? Ela exalta no fiel o seu alto poder curador, chamado fé. Entenderam? Então, veja, o mérito das religiões não é diretamente a cura. Não, o mérito das religiões é exaltar nos seus fiéis o seu incrível poder de autocura, de se autocurar. Entenderam? Então, veja, nós temos 3 médicos de plantão. 3 médicos de plantão. Um se chama instinto. Instinto de vida e instinto de reprodução. Entende? Instinto de vida. Nós e todos os seres vivos, por instinto, lutam pela vida. Entende? Quando temos um inimigo, ou nós enfrentamos esse inimigo com a possibilidade de vencê-lo, ou se nós não temos essa mínima possibilidade, nós fugimos. Então esse é um instinto de vida. Você combate o agressor, e se você acha que não pode com ele, você sai correndo, você foge. Isso é instintivo, ninguém te ensinou isso. Isso está no seu DNA. Como instinto de reprodução, né? Como instinto de reprodução. Entende? O ser humano já nasce com instinto de reprodução. Entendeu? Por que as meninas brincam com boneca? Entende? Você vê que as meninas, né? Pode ter 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, as meninas já estão abraçadas com uma bonequinha. Entendeu? É o seu instinto de maternidade, o seu instinto de reprodução, que já vem brotado nelas. Entendeu? Então esse é o primeiro mecanismo do seu médico de plantão. Entenderam? Você protege a vida e você não só reproduz a tua espécie, como você protege os teus filhotes. Então, na espécie animal, né, você pode se chamar cachorro, gato, leão, zebra. Todos esses bichos protegem os seus filhotes, protegendo a vida deles e defendendo-os contra os agressores. Entenderam? Isso está gravado no seu DNA. Você já recebeu essa herança, sem fazer força nenhuma. Depois você tem um médico de plantão chamado homeostase. O que é homeostase? A homeostase, meus caros, é o seu mecanismo interior de cura. Vamos dizer que você seja agredido por vírus, bactérias, fungos, corpos estranhos ou células cancerosas. Não importa. É um fator agressor. Então você tem mecanismo para se defender contra isso, contra essas agressões.
Entende? Isso chama homeostase. Entendeu? Por exemplo, você sofre um corte na pele. Sangra, aquele negócio todo, né? Se faz um curativo, às vezes é necessário dar uns pontinhos, né? De fios de nylon, por exemplo. Entende? Depois de um tempo, a cicatriz, né, seca e o médico ou enfermeiro, né, ele tira os pontinhos fora e acabou. Sua pele está recuperada. Isso se chama homeostase. Entendeu? Você fraturou um braço. O médico alinhou o fragmento. Está alinhado, tá. Pôs um gesso. Ah, não consegue alinhar com gesso. Tem que operar. Por uma placa, um parafuso, uma haste. Alinha. O osso consolida. O cimento que consolida o osso é a homeostase quem faz. É o teu instinto de vida. A homeostase é isso, é o teu médico de plantão. Entende? Que cuida da tua saúde. Eu comparo a homeostase àquele boneco inflável chamado João Bobo, João Teimoso, né? É um boneco inflável que tem um peso na base. Ele está sempre em pé. Você pode empurrar ele para qualquer lado que ele sempre fica em pé. Essa é a homeostase. Ela quer que o seu corpo sempre esteja em equilíbrio de saúde. Entenderam? Por que eu falei tudo isso? Para explicar as curas religiosas. Né? E tem mais, você tem um outro médico de plantão, um terceiro médico de plantão. Esse é incrível. É incrível esse médico de plantão que você tem. Ele se chama sistema imunológico. Sistema imunológico. Ele luta pela tua saúde. Entende? Ele luta. Ele não deixa você ficar doente. Entendeu? Agora, ele não é infalível. Entende? Ele não é infalível, ou seja, ele luta para te defender, mas nem sempre ele vence. Às vezes ele é vencido. Mas mesmo vencido, ele não se entrega. Aí ele muda de teoria. Aí ele, em vez de combater o agente agressor, ele tenta expulsá-lo. Uma vez que o agente agressor já entrou. Entenderam? Ele tenta expulsá-lo. E aí trava-se uma verdadeira batalha entre quem está agredindo e o seu sistema imunológico que está se defendendo. Dessa batalha vai surgir um vencedor. Se o vencedor foi seu sistema imunológico, você está curado. Agora, se o vencedor é o agente agressor, duas coisas podem acontecer. Ou ele contamina você com uma doença chamada crônica, é uma doença que não tem cura, mas também não te mata, mas você vai se arrastar com ela a vida inteira, ou então ele liquida com você e você morre. Entenderam? Então, instinto de vida e de reprodução, homeostase e sistema imunológico são os teus médicos de plantão. Eles não cobram consulta nem tratamento. É de graça, mas vejam vocês. Esses sistemas são incríveis, mas se você tem bons hábitos. Se você tem bons hábitos, esses sistemas são maravilhosos. Eles funcionam maravilhosamente bem e podem curar até câncer. Entendeu? Se os seus hábitos são saudáveis. Entenderam? Lá em cima. Você está no topo das tuas defesas naturais. Você tem bons hábitos. Agora, se você tem maus hábitos, meu caro, sabe? Não dorme direito, fuma todos os maços, sabe? Toma todas as cachaças, entende? Experimenta drogas, sabe? É sedentário, é obeso, é estressado, meu caro. Não espere muita coisa dos teus sistemas de defesa. Você é muito frágil e poderá pegar doenças muito graves e até morrer. Entende? Você vai entender bem esse mecanismo na hora que eu explicar a você o seguinte. Nós tivemos há pouco tempo, e ainda temos aí alguma coisa, da pandemia, né, por vírus, né? Muito bem. Nessa pandemia, meus caros, o que aconteceu? Muitos doentes morreram. Morreram dessa pandemia.
muitos doentes pegaram a doença, o Covid-19, e se curaram, não morreram. E muitos pacientes, muitos indivíduos não pegaram a doença. Não só eles não ficaram doentes, como ajudaram a tratar aqueles que ficaram doentes. Entenderam? Então, pandemia da Covid. Uns doentes morreram. Outros doentes de Covid pegaram a doença e se curaram. E alguns indivíduos não ficaram doentes. Não só não ficaram doentes, como ajudaram a tratar aqueles que estavam doentes. O que isso significa? Significa diferentes graus de imunidade. Entende? Por que essa pandemia pegou as pessoas de idade mais avançada? Porque, meus caros, na idade muito avançada e numa pessoa que teve muitos maus hábitos, esses sistemas de defesa estão muito enfraquecidos e são mais vulneráveis a infecções, à entrada desses agentes agressores. Entenderam? Então, meus caros, agora eu posso falar sobre curas religiosas. Entende? A religião não cura. A religião, o que ela faz? Ela exalta dentro de você o seu poder autocurador, chamado fé. O que é a fé? É a certeza que você vai conseguir o teu objetivo. Entenderam? Então, a fé religiosa é uma grande ferramenta de cura. E há várias maneiras de você poder manifestar essa fé religiosa. Uns dizem, eu tenho devoção a Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, Madre Teresa de Calcutá, entenderam? E eles se apegam a esses santos, no exemplo da santidade deles, elevam a sua fé ao ponto que se curam de doenças. Então, a eloquência de um pregador religioso, a suntuosidade de um templo religioso, catedrais, né? Templos, entende? Suntuosos, arquitetônicos, né? Catedral de Notre Dame, sabe? Catedral da Sé, Templo de Salomão, entende? Essa suntuosidade arquitetônica, ela influencia as curas religiosas. Entende? Depois, a eloquência, o carisma de um pregador religioso, exaltando a sua fé interior. Entenderam? Então, a grande ferramenta de cura religiosa mora dentro de você, que são seus médicos de plantão. Entende? Esse é verdadeiramente o mecanismo das curas religiosas. Entende? Não esqueçam, a religião é uma construção humana. Entende? Jesus não tinha religião, vocês acreditam? Não, Jesus não tinha religião. Entende? Quem exaltou o cristianismo, que é a imitação de Cristo, foi Paulo Apóstolo, São João Batista e outros apóstolos. Entende? Jesus era o mais alto grau de espiritualidade, mas não de religiosidade. Entendeu? Não de religiosidade. Buda não tinha religião. Buda nunca falou em Deus. 500 anos antes de Cristo, Buda nunca falou em Deus. Mas o que acontecia? Ele era um indivíduo com alto grau de espiritualidade. Entenderam? Entenderam? Quando Jesus falava, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele queria dizer que quando você conhecer o reino espiritual, esse conhecimento vai te libertar da escravidão da vida material. Quando perguntavam a Buda, nossa, Buda, você abandonou um palácio cheio de riquezas, mordomias, conforto, para viver numa floresta fria, úmida, hostil, perigosa? Ele dizia, saí em busca da verdade. Entenderam? Saí em busca da verdade.
Por aí vocês veem que a verdade não morava no palácio. Não morava na floresta. Mas o que acontecia com o isolamento dele? A solidão, o isolamento, a meditação eleva o seu nível. Você faz uma ascensão na espiritualidade. Você ascende, sobe com o seu alto grau de espiritualidade. E em que isso é importante? Isso é muito importante. O espírito não adoece. Entendeu? Você é um ser espiritual. É uma imperfeição você estar doente. Entende? Você não pode estar doente. Você é espírito antes de tudo. Depois você é pensamento. Depois você é consciência. Depois você é mente. Depois você é corpo físico. Entende? Mas na escala hierárquica, primeiro você é espírito. Depois você é consciência. Depois você é pensamento, mente. Depois você é corpo físico. Corpo físico não manda nada. Não manda nada. Entendeu? Quem manda é a tua mente. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, assim você resolve. Entendeu? Assim como você acredita, você realiza. Entendeu? Entendeu? Então, veja, fizeram a seguinte experiência. Pegaram um grupo grande de doentes, que eram ateus, sem religião, sem fé religiosa nenhuma. E pegaram outro grupo equivalente de doentes que tinham fé religiosa. No grupo de doentes com fé religiosa, o índice de cura foi muito maior que o índice de cura naquele grupo de doentes ateus. Isso é científico. Isso é comprovação científica. Não é fosfórico, não é ideia, não. Isso é científico. Que a fé religiosa é uma grande ferramenta de cura. Entenderam? Mas, veja vocês, é sempre uma cura também de dentro para fora, como uma cura mental. Como uma cura mental. De dentro para fora. Mas nós podemos, há um tempo, voltar novamente a falar sobre curas religiosas. Entende? É importante. Entende? Veja, você tem o livre-arbítrio de escolher uma crença religiosa, um espaço religioso, uma doutrina religiosa, uma fé religiosa, ou tem o livre-arbítrio de não acreditar em nada disso e dizer com muito ênfase, eu sou ateu. Porque eu pergunto para meus pacientes se eles têm alguma crença. Muitos dizem, eu sou ateu, com muito ênfase. Eu digo, não é assim que se diz. Dá um soco na mesa e diz, eu sou ateu graças a Deus. Entenderam? Sou ateu graças a Deus. Entendeu? Então, nós falamos sobre curas médicas, curas mentais, curas religiosas, tá? Nós vamos falar agora sobre uma cura médica que é muito praticada, muito, chamada cura médica da medicina alternativa, ou ferramentas alternativas de cura, ou medicina alternativa. Depois nós vamos falar sobre medicina vibracional, que é a medicina das energias. As energias. E por falar em medicina das energias, nós vamos falar sobre cura quântica. Que coisa é essa, meu Deus? E em cima disso ainda nós vamos falar sobre cura espiritual e vamos falar sobre curas espontâneas. Porque me propus aqui transmitir a você todas as curas possíveis e imagináveis. Eu frequentei muitas religiões. Muitas. Não foram poucas. Claro que não profundamente. Só posso falar bem das religiões. Só posso falar bem. Aprendi muito. Consegui muitas respostas através das religiões. Mas, meus caros, religião é uma construção humana. E tudo que é construção humana, o que acontece? Qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. Defeitos e qualidades. Assim é a vida. Assim é você. Você tem muitas qualidades. Espero que tenha poucos defeitos.
Mas tem gente que tem muitos defeitos e tão poucas qualidades. Entende? Entende? Então, assim, é isso que eu queria falar mais sobre curas religiosas, entende? Mas a cura religiosa, na verdade, ela se manifesta, não através propriamente da religião, mas através de que a religião exalta dentro de você a tua fé na cura da doença. Entendeu? É isso que acontece. Mas estou vendo que, apesar de tudo, apesar de correr, o cronômetro está me avisando que eu tenho mais 4 minutos para falar. Entende? Veja, em verdade eu tenho uma formação médica. Como tal, a minha escolha, é óbvio que a minha escolha é tratar o doente, ou até possível curá-lo, através da ciência médica. Entende? Mas, veja bem, eu não sou escravo da ciência médica. Por isso eu também faço curas mentais. Por isso eu também exalto nos pacientes que têm crenças, eu exalto a crença deles na sua fé religiosa. Então, se eu tenho uma ferramenta de cura, chamada ciência médica, tenho uma ferramenta de cura chamada cura mental e tem outra ferramenta de cura chamada cura religiosa, ora, se eu tenho essas 3 ferramentas na mão, é óbvio que eu vou conseguir mais curas do que a maioria dos médicos e das pessoas. Eu uso 3 grandes e poderosas ferramentas de cura. Entende? Eu vou falar sobre curas da medicina alternativa, vou falar sobre cura da medicina vibracional, vou falar sobre curas espirituais, vou falar sobre cura espontânea nas próximas jornadas. Essas jornadas serão muito interessantes, muito esclarecedoras e muito poderosas para que ajudar a você a conseguir uma cura, verdadeiramente uma cura, com C maiúsculo. Entenderam? Se quiserem conhecer meu trabalho em ciência médica, eu tenho 2 clínicas médicas, afinal tenho uma formação médica pela gloriosa Escola Paulista de Medicina. Entenderam? Então eu cuido de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Entende? Os acentos principais dessas doenças são dor ou dores e incapacidade física, progressivas. Cada dia mais dores, a cada dia mais deficiência física. Por isso, é muito comum em minha clínica os doentes acontecerem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou até com cadeira de rodas. A finalidade das minhas clínicas é tirar esses doentes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico e colocá-los numa jornada muito mais agradável, com menos ou nenhuma dor e muito melhor desempenho físico. Entende? Por isso, em minha clínica, existem muitas bengalas e muletas, andadores e cadeira de rodas, que nós conseguimos reverter em certos pacientes, entende? Devolvendo a eles melhor desempenho físico e tirando muito grau das suas dores absurdas. Entendeu? Nós temos 2 clínicas médicas em São Paulo. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, bem pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do estádio do Pacaembu também. Telefones comuns das minhas clínicas: 11, Código de São Paulo, 3661-4243. 11, celular comum de minhas clínicas, 119-7082-8015. Para emergências, minha clínica é uma clínica de emergências. Quem tem dor tem pressa. Para emergências, contatem minhas clínicas através do telefone celular 119-3014-8888. Terminamos aqui as 2 jornadas de hoje, né? Espero revê-los nas próximas jornadas, agora na Vibe Mundial, todas terças-feiras, entre 19 e 20 horas. Todas terças-feiras, entre 19 e 20 horas.
Obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, só tendo muita saúde. Obrigado, até a próxima.